Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Cultura Espírita, produzido na Casa da Caridade Mãe Elizabeth, localizada próxima à Avenida Jorge Amado, na Rua do Cascalho, número 51, Boca do Rio, Salvador, Bahia. Esse programa ele é transmitido através de uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia, por meio da internet. Então, para você que está aí conectado com a Rádio FEB, através do site feb.org.net ou pelo nosso site www.casadacaridade.net. Estamos iniciando o programa Cultura Espírita, como já dissemos. O propósito do programa é levar ao ouvinte o esclarecimento à luz do Espiritismo, fundamentados na doutrina espírita de Allan Kardec, sobre temas vivenciados no dia a dia de todos nós, em nossas relações com o próximo, com a nossa família e com os nossos amigos, nosso trabalho, enfim, em nossas vidas. Hoje seguiremos com os debates do livro Frente ao Estresse, de Lívia Pereira Santos, abordando o tema do capítulo 2, Agir pelo Impulso. Eu sou o Robert Ferreira, estou aqui com o Alessandro Zeda. E antes de falarmos sobre o tema, vamos ouvir uma prece pedindo a Deus que ilumine mais um programa de muita luz e aprendizado. Senhor Deus, de imensa misericórdia, abençoe esse projeto de trabalho, abençoe os participantes, os mentores espirituais desse trabalho, os nossos anjos da guarda que nos instruem, para que a gente possa passar a mensagem de amor, esperança e fé para cada ouvinte que esteja nos ouvindo ou nos assistindo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, assim seja. Então, capítulo 2, Agir pelo Impulso. Então, Lívia começa colocando que os impulsos podem tornar-se irreversíveis. Olha como a coisa é séria, e ela já começa na primeira frase nos alertando disso. Como força propulsora de desejos e vontades que nos impele a realizar atos e ações impensadas, obscuras e perigosas. Em um outro programa, nós chegamos a falar das 3 etapas da ação impensada, que vem, primeiramente pelo pensamento, em que muitas vezes o pensamento ele é insuflado por obsessores, que nós acabamos atraindo pelos nossos próprios pensamentos, do qual geram sentimentos que nós acabamos alimentando à medida que nós vamos fantasiando, criando novos pensamentos, novos conceitos que muitas vezes são deturpados. E por último vem as ações. Então é nessa parte que Lívia está explicando desse capítulo, que é agir pelo impulso, que é o reflexo dos pensamentos, principalmente os pensamentos e os sentimentos, melhor dizendo, que são reflexos dos sentimentos deletérios. Através da educação que forma o caráter, poderemos controlar e dominar os impulsos, de forma a considerá-los como apelos imediatos da alma. Por que isso? Porque às vezes nós encarnados temos um histórico na nossa alma gravado, que vem de outras e outras encarnações. E pelas circunstâncias da vida, as nossas condutas têm sido trabalhadas quando estamos vigilantes. Mas na invigilância, a nossa alma impera, que no momento do sono, por exemplo. Então, é isso que ela chama de apelos imediatos da alma, porque no momento do desequilíbrio emocional,
os nossos instintos, impulsos mais profundos, eles afloram. E é aí que a gente realmente conhece a verdadeira natureza daquela pessoa. Quando atuarmos na vida de forma ponderada, agindo com moderação e maturidade, passaremos a considerar os riscos e consequências conforme a nossa consciência. Quando estamos nesse processo de educação mesmo, como ela fala aqui, a educação que forma o caráter, nós conseguimos controlar ou modificar aquela energia que a gente coloca no impulso, né, que vem da alma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Tudo começa no pensamento da gente, né? Então, quando a gente está num momento até de calor, né, de forte emoção, a gente deixa a alma falar por nós, sem que a gente pense antes, e às vezes a gente se excede. Então, é essa educação que faz com que a gente comece a pensar antes de agir, né, para evitar determinados impulsos que realmente manifestam a essência de nossa alma. Não que ela seja de fato imutável, né? Exatamente o contrário. Nós temos que observar essas tendências, esses pensamentos, essas condutas e tentar de alguma maneira, na medida que a gente for educando, a gente ir modificando, né, esse comportamento. A gente vai se autoeducando, né? Vai conversando com nós mesmos, né? Observando os nossos impulsos, as nossas tendências, os nossos pensamentos, e a gente vai fazendo isso por nós mesmos, através do exercício de reforma íntima e de autorreflexão e autoanálise. Exatamente. Os impulsos, como força neutra da natureza psíquica, podem ser, né? Então, os impulsos generalizados, eles são criativos, autopreservativos, extintos e transformativos. Então vamos ver como a Equilíbria trata essa questão dos tipos desses impulsos. Os impulsos, quando dirigidos para o bem, geram recursos e meios de enriquecimento. Então, aí já é uma outra forma do impulso, que é quando você consegue se trabalhar e naquele momento ali da emoção você levar para uma atitude positiva. Porque é importante a gente frisar assim, que todo impulso necessariamente ele não é negativo. Não. Né? Muitas vezes a gente tem um impulso que salva até uma vida. Não é verdade? Então tudo pode ser pelo bem ou pelo caminho errado. Então é isso que a gente tem que estar atento. Quando esse impulso né, de voltado para o bem, como ela diz aqui, ele cria recursos e meios de enriquecimento sobre esses três aspectos, né? Material, moral e espiritual. E aí ela fez alguns tópicos, contribuindo para a evolução e o progresso da humanidade. Os impulsos instintivos são alicerces para os sentimentos elevados. Porém, quando o homem se deixa levar pelas emoções desenfreadas, os impulsos tornam-se violentos e agressivos, geratrizes de desarmonia e do desequilíbrio psicofísico. Então, observe que o impulso, como a Alessandra lembrou bem, ele pode ser positivo, né? Vem através de uma reação física, através de um aviso, que você pode evitar alguma coisa de ruim. Ou pela intuição. Ou pela intuição, né? Bem lembrado. Mas, quando vem aquelas emoções mais inferiores, né? Mais calorosas, né? E aí você acaba tendo impulso ou através de uma fala desagradável ou através até mesmo de uma ação. E isso gera um desequilíbrio psicofísico, porque não é só no psíquico que gera esse desequilíbrio, acaba vindo também no físico. É verdade. Impulsos criativos fortalecem o dom da criatividade que se transforma em realizações materiais e espirituais, dando ensejo e possibilidade ao desenvolvimento das artes, da ciência e das ações humanitárias. Então, às vezes, tem uma atividade para ser realizada e aí você fala, poxa, como é que eu vou ilustrar, vou trabalhar, vou esculpir aquela mensagem para quem estiver olhando a obra?
E aí vem um impulso, uma inspiração que lhe ajuda a visualizar na mente para você colocar na sua obra artística. Então, muitas vezes vem, né, esses impulsos através das inspirações para lhe ajudar a desenvolver as artes, seja ela qual vertente seja. Impulsos autopreservativos. É muito comum, às vezes a gente consegue fazer até malabarismos, né? Quando estamos com medo ou assustados, e que a gente depois fala assim, poxa, como é que eu consegui saltar esse muro para fugir daquele cachorro, por exemplo? Então são os impulsos autopreservativos. Contribuição da própria natureza íntima do homem, olha, são os instintos, né, de preservação. Para a preservação da espécie, conforme a lei de conservação e reprodução, contribuindo para o progresso e a evolução da humanidade. Então, às vezes a nossa alma também carrega muita coisa que ela aprendeu em outras vidas. Às vezes você já pode ter tido alguma encarnação, que você tenha lidado com alguma coisa na área de saúde, por exemplo, e nessa encarnação que você não vivenciou nada disso, em um momento de desespero, de agonia, você ir de repente fazer o primeiro socorro no seu filho ou em alguém próximo, e de repente fala assim, poxa, como é que eu consegui fazer isso? Eu nunca tive conhecimento disso. Às vezes o conhecimento não é seu desta vida, às vezes é de uma vida passada. E tem textos, relatos de situações assim, né, que depois, quando os paramédicos chegam, elogiam a pessoa, e a pessoa fica sem entender como é que conseguiu ter aquelas atitudes naquele momento. É verdade. Impulsos transformativos. Ação do psiquismo que movimenta recursos interiores para a mobilização de atitudes e comportamentos com ação de autoburilamento e autoconhecimento. Deve ser uma satisfação muito grande, né? Quando você reconhece uma, digamos assim, uma má virtude, uma má tendência em você e por algum momento, né, até agindo instintivamente mesmo, você tem aquele impulso de negar aquela ação negativa, né? De negar o que tem de negativo. Você transformar aquilo ali numa, digamos assim, numa possibilidade de acerto, né? Então deve ser realmente uma realização isso, porque você vê, né, acompanha com consciente, né, o seu autoburilamento, o seu crescimento, a sua autotransformação. Isso é muito bom. E assim, não existe impulso, vício ou atitude que a gente não possa controlar de imediato. Então, tem uma frase curta de 3 palavras, de 2 palavras no Evangelho que diz: eu quero, eu posso. Então, se você quer se modificar, você pode. Mas se essa vontade sua não é verdadeira, o poder já é uma outra história. Tem que querer, né? Não basta que, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas querem nos ajudar, elas querem motivar a gente a mudar algo, mas quando a gente não quer essa busca, ninguém consegue. Não adianta, a busca ela é a mudança interior, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, assim, os estímulos podem ser externos, mas a mudança ela é interior e depende única e exclusivamente de nós mesmos. Sem o controle das emoções mais fortes, a se perder, não, o ser perde a noção dos limites e confunde os pensamentos, que se tornam ações impensadas e intempestivas, criando para si mesmo síndromes de difíceis soluções. Entretanto, emergem do seu próprio psiquismo atitudes e comportamentos ambivalentes, que se expressam na apatia e na excitação. Dois opostos, dois extremos, né? A apatia e a excitação. Nessa alternância comportamental entre um extremo e outro, podemos perceber quadros de desvio de conduta, né? Então, ela colocou no centro aqui do diagrama a desorganização mental, que gera a irritação e inquietação acentuada, ou a falta de concentração,
ou gostos exagerados, ou até fuga para as drogas ou alcoolismo, que são os vícios, né, de modo geral. Então, essa desorganização mental que pode vir desses pensamentos e atitudes e muitas vezes impensadas e intempestivas pode gerar todas essas consequências que ela coloca aqui. Transformando os impulsos em bons condutores energéticos e transferindo o que procede dos instintos para sentimentos mais nobres, enriquecemos o psiquismo atuante e resoluto que assume o comando dos impulsos, norteando-os e transferindo-os para ações do trabalho criativo, filantrópico e beneficente. Como condutor de forma mais sensível para a ação da caridade, do servir, do assistir e do entregar-se ao serviço redentor. É muito bom, né? Quando a gente tem um impulso positivo que vai repercutir, né, na vivência das outras pessoas, né? Como essa forma de fazer caridade. Né? Se todo impulso fosse direcionado dessa forma, né, teríamos pelo menos metade aí dos problemas que a gente tem com a humanidade. Mas o importante que ela fala é transferir esses instintos para sentimentos nobres. Olha que crescimento moral. É uma transformação, né? Para grandes sentimentos. Então, você pegar esse sentimento que você transformou, que você gerou, que você criou dentro de você, e ainda transferir para a sociedade ou para aqueles que estão do seu lado, porque uma família também é uma próximo, né? Então, com isso, você distribui aquelas dávidas que Deus lhe deu, gerado de instinto para nobres sentimentos, para ações redentoras. Os impulsos destrutivos e violentos são prejudiciais à saúde e, quando autoagressivos, são causadores de problemas sociais e familiares. É o que a Odete acabou de colocar, né? Exatamente. Os desvios de conduta se agravam e têm como efeito a instabilidade emocional, gerando distúrbios e descontrole das emoções. Então, as consequências, né? Eu queria dizer que esses instintos destrutivos é quando a pessoa não se percebe que está na hora do crescimento, da transformação, da mudança. Ela precisa transformar e não persistir nessa conduta, que ela vai levar à agressividade. Então, da hora que ela começa a se transformar, ela fica mais elevada. Sem dúvida, começa a pensar antes de agir. Então, à medida que a gente vai educando esse pensamento, né, a gente vai transformando aquilo que está ruim numa coisa ruim a algo melhor, um sentimento melhor, e automaticamente vai refletir nas nossas ações. Então, sem o controle dos processos emocionais, podemos nos lançar a uma vida desregrada e não percebemos que causamos mal a nós mesmos e ao próximo. Isso é muito interessante, porque às vezes você pode ter um instinto assim, destrutivo, violento com relação ao outro, e fisicamente você pode não sair nem atingido, né? Mas o reflexo que tem, né, na alma, porque a nossa consciência nos cobra isso, não é verdade? Aí vem a culpa, vem o remorso, né? Sentimentos que nos destroem mesmo, autodestrutivos. Então, só voltando aqui para complementar o que a Alessandra acabou de colocar, naquele diagrama que Lívia colocou aqui da desorganização mental, isso também reflete nas fugas para os vícios, né? Então, às vezes, como ela coloca aqui, você entra num vício dizendo que a escolha é minha, eu que estou tomando minha cerveja, eu que estou tomando minha cachaça, fumando meu cigarro, minha maconha, seja o que for,
quem está fazendo mal é mim mesmo, mas não. Ela alerta aqui que é um problema social e familiar. Então não afeta só ao usuário, ao viciado, afeta a todos da família. Todos, sem dúvida. Então esses impulsos, esses desejos de fuga, né, pelo vício, o próprio paciente é que tem que começar a buscar ajuda para se transformar, para modificar aquilo. É um trabalho que realmente vai precisar de uma ajuda externa, de uma outra pessoa para poder incentivar, mas ele também tem que querer isso. Uma ajuda, e precisa de ajuda médica, né? No caso, sim, precisa do médico, precisa do psiquiatra, o acompanhamento mesmo terapêutico. E, se possível, né, uma terapia espiritual associada, porque a gente sabe da influência, né, dessas entidades que desencarnaram até por causa das drogas e ficam exatamente, né, na psicosfera dessas pessoas encarnadas, né, entidades encarnadas que utilizam a droga. Mas eu queria também lembrar que não são somente as drogas o grande vilão da nossa sociedade. As nossas famílias, elas estão num meio social onde todos agem de uma forma, talvez até impulsiva, mas querem manter um padrão de vida, uma qualidade de vida, talvez maior do que possa ter. E com isso, tem todos os vícios, aqueles pequenos vícios que a gente nem se percebe, mas que geram, sim, confusão e que vem a instalar uma certa instabilidade até no seio da família. Porque você querer mostrar aquilo que você não pode ser é algo também que deve-se de cuidar. Por outro lado, se nós formos guiados pela luz da razão e se nós colocarmos o nosso potencial intelectual a serviço e ao bem de todos, nós estaremos, sim, no melhor caminho. A gente tem que procurar manter o equilíbrio em todos os aspectos, né? Para poder a gente ter o mínimo, né, necessário, assim, de paz, de tranquilidade na vida. Os obstáculos existem para todos, né? E nós precisamos começar a ver esses obstáculos como um meio, né, de crescimento, como um degrau de evolução. Com certeza. Porque aí a gente vai aprender a lidar melhor com essas situações dificultosas da vida, mas que todos precisam passar, né? Cada um na sua necessidade, na sua dificuldade, nos seus desafios. E buscar sempre apoio também na fé, né? Em diversos autores, como Dr. Carneiro de Campos, por exemplo, ele coloca muito claro essa questão do homem integral, corpo, mente e espírito. Então, se você só cuida do corpo, não cuida do espírito, falta algo. Se você só cuida do espírito, mas não cuida do corpo, também está faltando algo. Então você tem que procurar também esse apoio da fé, de qualquer religiosidade que você possa se alimentar dessa fé, dessa ligação com o alto, para você também superar essas dificuldades da vida. Então, de outra maneira, quando os impulsos são guiados pela luz da razão e do potencial intelectivo, o homem passa a se autoconhecer, esse potencial intelectivo, né? Nós precisamos sair do estado de ignorância, né? Precisamos buscar isso, precisamos conhecer, precisamos estudar, precisamos entender o que se passa com a gente mesmo, né? Porque é o que vai esclarecendo e vai tirando a gente, inclusive, dessas ações impulsivas, né? Porque a gente passa a racionalizar mais as nossas atitudes, a nossa conduta e pensar mais naquilo que a gente vai fazer. Trabalhando o psiquismo. Bom, trabalhando o psiquismo, ele exige raciocínio, lucidez e conscientização no primeiro momento. No segundo momento, quando você já tem, né, o raciocínio bem definido, a lucidez e a conscientização daquilo que acontece,
você passa a ter uma compreensão e um conhecimento mais amplo daquilo que te cerca. E de si mesmo também. E de si mesmo. E quando você tem essa percepção do todo, né, você começa a manifestar, né, a sua vontade, começa a agir mais racionalmente pelo seu livre-arbítrio, né, e a ter discernimento para perceber o que está correto e o que está errado, por onde deve seguir, por onde não deve ir, né? Então, procurando evitar as emoções grosseiras e os impulsos instintivos e animalizados, o ser utiliza a inteligência, racionalizando-a e sutilizando os pensamentos e as ideias, que foi o que a gente falou aqui. Tá? Com a exata compreensão dos impulsos instintivos, não podemos deixar de trabalhar os sentimentos. O sentimento unido à razão está perfeito. Está na balança. Nem muito sentimento, nem muita razão. A palavra sentimento está em todas. Tem que estar ali no equilíbrio. Mas exige realmente um esforço próprio, né? Para conseguir esse equilíbrio entre o sentimento e a razão, para não ser só emoção ou só razão, né? E chegar ao progresso e à evolução de que precisamos. Os impulsos, quando educados, são forças reagentes e contribuintes das construções psicossociais. Então, se aprimorarmos os condutos impulsionadores do agir, reagir, atuar e transformar. Ó, que interessante isso, né? Agir, você age, tem sempre uma reação, né? Aí entra a sua atuação e a transformação, porque muitas vezes é aí que acontece essa autotransformação mesmo, né? Esse burilamento, essa melhora de conduta que a gente tanto busca. Aí tu precisa de buscar a razão, o raciocínio. Você vai realmente ver, através da sua inteligência, o que realmente vai lhe servir ou convir. Então, a razão precisa medir esse sentimento para que a sua reação seja benéfica. Uma autoavaliação, né? Então, transformar. Serão contributos essenciais das mudanças sociais, políticas e econômicas que nos credenciam ao trabalho produtivo e ao êxito dos empreendimentos. E se utilizarmos os mecanismos sociais para o nosso bem-estar e o bem-estar do próximo, estaremos caminhando para a evolução. Né? Tudo que está direcionado para o bem está na direção, né, e no caminho da evolução. Mecanismos sociais. Sim. Então, nós sozinhos nada somos. E tornamos-nos cada vez mais ignorantes, porque tudo vai passando, evoluindo e você só marcando aquele passo. Exato. Então, à medida que você interage, à medida que você distribui o que sabe e aprende algo que ainda não tinha conhecimento, você vai reagindo de uma forma melhor, vai se burilando, aí sim há uma evolução, um progresso, e aí muito raciocínio à frente de novas possibilidades. É isso mesmo. Contudo, devemos sempre ter em mente que as forças determinantes desses impulsos deverão ser bem conduzidas e inspiradas no bem e na fraternidade, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de medir os impulsos, né? Através da nossa razão, do nosso bom senso, para que ele seja sempre um impulso positivo, né? No bem e na fraternidade. Eu queria expor uma coisa que está aqui na minha mente já há algum tempo, para poder passar adiante. Nós não somos máquinas, nós temos sentimentos. Então a razão é importante, mas os sentimentos também são. O que Lívia está colocando aqui é você se autoconhecer para que esses sentimentos gerem frutos positivos, não negativos. Então, quando você controla os impulsos vindo dos sentimentos, que é algo inerente do ser humano, você pode perceber
que você pode dominá-los e agir de forma diferente. Então isso, como ela coloca aqui, é um esforço e um exercício. Então você, no início da sua imaturidade, você pode agir de uma forma, e à medida que o tempo vai passando, que você vai praticando e exercendo essa reflexão das suas atitudes, você pode mudar. Então é triste quando aquela pessoa é do mesmo jeito do início da vida até o fim. E aí você vê, por exemplo, aqueles idosos ranzinzas, né? Que tudo leva na ponta da faca. Então acho que a vida por si só mostra, né? Que deve se modificar. Mas é aquela coisa que eu falei, a gente só modifica quando a gente quer. Quando a gente vai buscar isso. A mudança ela é interior, ela parte de dentro. Não adianta ninguém de fora ficar aconselhando, falando. E até quando o outro chega para falar, aquele que está ali se incomoda e age mais agressivo ainda. Ou então faz exatamente o contrário para ele contrariar. Né? Então, assim, todo mundo tem um momento para despertar. E nós temos que ter essa percepção de perceber, né, o momento do outro. Eu acho isso muito importante. Muito. E com isso, ela vem aqui com a palavra fraternidade. Ora, ser fraterno hoje em dia não está muito fácil. Nós temos muito enraizado em nós o egoísmo, não a fraternidade. Então essa fraternidade, ela precisa ser bem compreendida. Nós temos que nos reeducar, ver o outro com outros olhos. Precisamos sim de ser um pouco mais fraternos. Precisamos. Os impulsos reagem através dos estímulos externos e internos. Os externos são o habitat do homem, o ambiente em que vive. E os internos são os fatores de ordem fisiopsíquica. Porque também o meio que ele vive influencia muito. Então, a família, por exemplo, a família com a criança. Às vezes a criança é agressiva, ela é respondona, né? Geniosa, mas às vezes aquele reflexo daquela criança é dos próprios pais, da própria família que está ali. Da vivência. Que só fala alto, só fala gritando, não se respeita entre si. E a criança, ela capta aquilo, é uma esponja. Ela pode até aumentar aquilo que há de ruim na família, mas de algum lugar ela está captando aquilo, aquele desequilíbrio. Sim. Então o meio também influencia, não é só o interior. Aí fala, essa menina é um espírito ruim que encarnou. Não é. Às vezes a família vai e por alguém, algum comportamento, não foi educado. Não foi educado. Isso, não foi educado. Examinando os nossos impulsos, tem uma consciência da vontade, dos desejos e do querer, modelados com o nosso processo autoeducativo através do livre-arbítrio. Então, os impulsos, ele está diretamente ligado à nossa vontade, àquilo que a gente deseja fazer, construir, realizar, e aquilo que a gente quer, né, para a vida da gente. O livre-arbítrio é um meio pelo qual, né, a gente faz acontecer esses desejos, né, esse querer. Fazem parte dos impulsos as sensações e a sensibilidade. As sensações estabelecem uma corrente psíquica direta com a mente e se redistribui em toda a organização física. Isso é interessante, né? As sensações se redistribuem em todas as organizações físicas. Uma coisa muito comum é você observar quando diz assim, estou todo arrepiado. Ou seja, ele tomou aquela energia e aquela energia teve até um efeito físico. Então, uma sensação no corpo todo. Então, as sensações de dor desagradam a mente e ao corpo, ao passo que as sensações de prazer agradam a estes. Então, você vê que até as sensações em si elas podem ser positivas ou negativas, benéficas ou maléficas. Tem pessoas que são mais sensíveis e outras não. Né? Não necessariamente que a outra que não seja sensível não sinta nada. Não sinta.
sabendo que toda sensação é o início de uma posição que você vai tomar depois, que pode ser uma posição boa ou ruim, mas ela inicia com aquela sensação, com aquele pensamento, com aquele sentimento, para depois se transformar em uma atitude. Isso. Então vamos ler aqui uma mensagem do livro Rosas de Elizabeth, psicografia de Marilinda Lima. O Espírito Irmã Elizabeth. Isso. Que é Carlos. É porque já é tão familiar, né, que a gente encontrando a luz. Não temas em momento algum as manifestações de alegria e felicidade que brotam do teu coração, que fala para ti através de palpitações harmônicas, embora apressadas, a revelar-te o que és em verdade, a apontar-te caminhos para a consolidação da tua paz, pelo despertar das tuas infinitas possibilidades de servir por amor a Jesus e dizer-te que afinal te encontrastes contigo mesmo, com a luz mais sutil que emana no ímã do teu ser. Muita paz. E assim, meus queridos ouvintes, após esse trabalho, trabalhando o psiquismo, que hoje foi o nosso livro Frente ao Estresse, de Lília Pereira Santos, nós vamos agradecendo a todos vocês que estiveram conosco num programa de tanta luz e aprendizado